Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas, certo? No último vídeo que eu postei, falamos sobre os tipos de sujeito, iniciamos, na verdade, né, os termos essenciais da oração. Lembra que a gente falou da diferença entre oração, frase e período? E oração, sendo aquela estrutura que gira em torno de um verbo, é composta por dois termos essenciais, geralmente, né? Quais são os termos essenciais? Sujeito e predicado, lembra? E nós iniciamos também, nas últimas duas videoaulas, os tipos de sujeito. Né? Quais são os tipos de sujeito? Nós temos o sujeito simples, que é aquele sujeito que apresenta apenas um núcleo. O que é o núcleo? A palavra significativa. Por exemplo, Maria foi ao mercado. Sujeito, Maria. Núcleo só tem esse termo, Maria. Sujeito simples. Nós vimos também o sujeito composto, quando nós temos aí um sujeito com mais de um núcleo. Exemplo, Pedro e Maria foram ao mercado. Logo, eu tenho dois núcleos, ou seja, sujeito composto. E nós vimos também o sujeito oculto, que é aquele que está escondido, mas que a gente consegue descobrir quem é o sujeito, quem praticou ou sofreu ação, justamente pela desinência verbal, certo? Ok? Que a gente vai chamar também de sujeito oculto ou sujeito elíptico ou ainda sujeito desinencial. Por que desinencial? Porque é pela parte final, pela desinência verbal, que a gente consegue descobrir quem é o sujeito da ação, ok? Tá. E vimos também o sujeito indeterminado. Eu lancei uma videoaula só sobre o sujeito indeterminado, que é aquele que está escondido, mas a gente não consegue descobrir exatamente quem praticou a ação, quem é o sujeito, certo? Que são dois casos, a terceira pessoa do plural, e sem sujeito expresso, e os verbos transitivos indiretos, intransitivos e de ligação associados a uma partícula si, certo? Tá, então você falou, professor, que geralmente a oração vai ter dois termos essenciais, sujeito e predicado. Isso. Só que tem um caso, pessoal, em que nós não encontraremos o sujeito. Vai ter algumas situações em que nós temos apenas predicado. Aí nós chamamos de oração sem sujeito. Tá aqui, ó, o assunto dessa nossa videoaula de hoje. Então, vai ter algumas situações que eu vou passar para vocês aqui hoje, em que você vai ter só o predicado, certo? Não vai ter sujeito. São esses casos que eu vou colocar aqui. Só prestar atenção, consegue se lembrar dos outros e a gente vai conseguir diferenciar o sujeito simples, do sujeito composto, do sujeito oculto, indeterminado e da oração sem sujeito, tá? Eu coloquei aqui oração sem sujeito, mas nós temos também outros nomes para essa oração. Sujeito inexistente, sujeito zero, como queira chamar. Você pode falar sujeito zero, que não tem, oração sem sujeito ou então apenas sujeito inexistente, ok? Vai ser uma oração composta apenas por predicado. Então vamos lá. Pessoal, é simples, muito fácil de compreender. Primeiro caso que você vai encontrar uma oração sem sujeito, só predicado, é aqui, ó, quando nós tivermos orações com verbos que indiquem fenômenos da natureza. Pessoal, muito simples. Pegou uma oração em torno de um verbo que indica um fenômeno da natureza, é uma oração sem sujeito, tá? Ou seja, chover, nevar, ventar, relampejar, ou seja, esses verbos que indicam fenômenos da natureza. Lembrando que eu estou falando desses verbos sendo utilizados em seu sentido literal, certo? Denotativo, no seu sentido original. Porque eu posso pegar esses verbos aqui e utilizar com sentido figurado. E aí ele vai ter sujeito. Vamos focar aqui, que os verbos sendo utilizados com seu sentido original, seu sentido comum, usual, chover, nevar, ventar, são verbos que indicam fenômenos de natureza. Logo, nós teremos uma oração sem sujeito. Esse é o primeiro caso de oração sem sujeito, certo, pessoal? Tá, coloquei aqui exemplo. Ontem choveu muito aqui. Pessoal, veja só, qual é o verbo dessa oração? Choveu. Logo, eu não tenho aqui um sujeito. Aqui é um advérbio, certo? De tempo. Lembra dos advérbios, aquelas palavras que indicam alguma circunstância, lugar, tempo. Então aqui, ó, eu tenho um advérbio e aqui um verbo que indica fenômeno da natureza. Choveu muito aqui. Então aqui é o primeiro caso de oração sem sujeito. Verbos que indiquem fenômenos de natureza. Ok? Tá. Segundo caso, professor, qual é? Aqui, muita atenção. Orações com o verbo haver, com sentido, pessoal, de existir. Porque eu vou ter esse mesmo verbo sendo conjugado, o verbo pessoal, normal, tá? Mas quando esse verbo estiver sendo utilizado com o sentido de existir, ocorrer, realizar-se, ele vai ser um verbo impessoal. E o que é um verbo impessoal, professor?
é um verbo que, como o próprio nome já diz, pessoal, não tem pessoa, não tem sujeito, tá? Então aqui é o segundo caso de oração sem sujeito. O verbo haver com sentido de existir, ocorrer, realizar-se. Vamos aos exemplos. Houve um problema na festa. Tá aqui. Houve um problema na festa. Esse verbo houve está sendo utilizado com sentido de existir, de acontecer. Aconteceu um problema na festa. Existiu um problema na festa. Tá vendo? Logo, pessoal, se eu tenho o verbo haver com sentido de existir, ele vai ser um verbo que não tem sujeito, não tem pessoa. É o segundo caso de oração sem sujeito, tá? Certo? Ok? Então, ó, houve um problema na festa. Esse verbo aqui está sendo utilizado com o sentido de existir, ocorrer, realizar-se, certo? Então, nesse caso aqui, toda vez que você estiver diante de uma construção, de uma oração, que você perceber que o verbo haver está sendo utilizado com o sentido de existir, de acontecer, de ocorrer, realizar-se, ele vai ser um verbo que não tem sujeito. É uma oração sem sujeito, certo? Professor, então ele é impessoal, ele não vai se flexionar em número e pessoa? Não, pessoal. Ele não vai existir, ele não vai ser conjugado como os verbos, quando ele tiver com sentido de existir, como os outros verbos pessoais, certo? Ele vai ser um verbo que vai se flexionar apenas no tempo. Há, presente, houve, passado e haverá, futuro, somente. Tá? Então você não vai conjugar, por exemplo, se eu quero dizer que haverá eventos, não é haverão eventos, é haverá eventos. Ele não muda. Olha o segundo exemplo aqui que eu coloquei. Haverá muitos eventos na cidade. Professor, por que você não colocou haverá, que é o futuro, no plural, já que nós temos muitos eventos? Porque aqui não tem sujeito, pessoal. O verbo haver aqui está sendo utilizado com o sentido de existir. Quer uma dica? Troque. Ó. Existirá muitos eventos. Pronto. Se couber, trocando pelo verbo existir, esse verbo haver é um verbo impessoal. Não tem pessoa, não tem sujeito. É uma oração sem sujeito. Ok? Tranquilo? Tá. Então, lembrando, o verbo haver com sentido de ocorrer, realizar-se, acontecer, existir, ele é um verbo impessoal, não tem sujeito, e ele se flexiona em pessoa? Não. Em número? Também não. Ele não vai ter só o plural, vai ter só o singular. Ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. É um verbo que vai ficar na terceira pessoa do singular, é um verbo transitivo direto, certo? Lembra da transitividade verbal dessa videoaula? Verbo transitivo direto é aquele que precisa de um complemento sem preposição. E aqui tem preposição, minha gente? Haverá muitos eventos na cidade. Haverá isso acontecerá. Ou seja, não tem preposição aqui. Tá, segundo caso, professor, qual é o segundo caso de oração sem sujeito? O verbo haver, com sentido de existir, ocorrer, realizar-se. Troque o verbo haver por o verbo existir. Se couber, é um verbo impessoal, é uma oração sem sujeito, tá? Ok. Certo, ele não vai se flexionar em número e pessoa. Não, só no tempo. No tempo ele vai. Há, presente, ó, há evento acontecendo, a acontecer nesse momento. Ou então no futuro haverá, ou então no passado, ó, houve um evento aqui na cidade, certo? Então a gente só vai se flexionar em tempo. Em pessoa e em número, não. Ele vai ficar só no singular, certo? E é um verbo impessoal. Não tem pessoa, não tem sujeito. Por isso que nós chamamos de oração sem sujeito, certo? Tá, professor, vai ter alguns casos em que esse verbo haver, ele mesmo com o sentido de existir, ele forma uma locução verbal. Lembra do que é locução verbal? Locução verbal, quando nós temos mais de um verbo juntos, certo? Formando um sentido, expressando uma ação verbal. Certo? Mais de um verbo expressando uma ação verbal. Nós chamamos de locução verbal. Vou colocar um exemplo aqui para vocês, tá? Ó, pessoal, deve haver eventos na cidade. Primeira coisa que eu falo para vocês é, separa o verbo ou a locução. Eu tenho aqui uma locução verbal. Deve, é um verbo, haver também. Aí eu pergunto a você, esse verbo haver está com sentido de existir? Tá, pessoal. Deve existir eventos na cidade. Então ele é um verbo impessoal, uma oração sem sujeito. Tá. Se ele é um verbo impessoal, ele não tem plural. Ele vai ficar na terceira pessoa do singular. O que é que ele faz? Ele pega, pessoal, aqui, ó, e ele pega essa impessoalidade, ele não fica no singular, ele não vai para o plural. Lembra que eu falei? Ele passa também para o verbo que está acompanhando. Nós chamamos o verbo aqui, antecedente, de verbo auxiliar. E esse verbo principal. Então, se você estiver diante de dois verbos juntos e o verbo haver for o verbo principal, que está após o primeiro verbo, ele vai ser um verbo
principal e não flexiona, é um verbo impessoal. Se ele tiver com sentido de existir, de acontecer, ele é um verbo impessoal, não tem sujeito. E aí o que é que acontece? Ele também passa essa impessoalidade para o verbo anterior. Ou seja, o verbo anterior também fica no singular. Então eu poderia dizer assim, devem haver eventos? Não. Ó, se eu colocar aqui assim, preste atenção. Devem haver na cidade. Devem haver eventos na cidade. Pessoal, isso aqui está errado. Por quê? Porque o verbo haver com sentido de existir, ele é um verbo impessoal, não vai para o plural, fica só na terceira no singular, e ele passa essa impessoalidade para o verbo que está acompanhando, que nós chamamos de verbo auxiliar, certo? Então os dois ficam no singular, ok, pessoal? Então aqui está errado. O certo é, deve haver eventos na cidade. Agora, se você pegar esse verbo haver anterior na função do auxiliar, aí ele vai mudar. Olha um exemplo aqui que eu vou colocar para vocês, tá? Ó, hão de existir eventos na cidade. Então, professor, você conjugou o verbo haver aqui em hão. Porque esse aqui, professor, esse verbo aqui, pessoal, está sendo utilizado na função auxiliar. Ele está antes do segundo verbo. Quando ele vier o verbo haver após o outro verbo, ou seja, como eu coloquei aqui, deve haver, quando ele vier como verbo principal, ele não se flexiona. Ele é um verbo impessoal sem sujeito. Mas quando ele está aqui, ó, na função auxiliar, antes do verbo principal, esse é o verbo auxiliar e esse é o principal. Nesse caso, ele vai se flexionar, ok? Certo? Tá, mas o mais importante é você entender a função desse verbo aqui, né, o sentido do verbo. Se você perceber que o verbo haver está sendo utilizado com o sentido de existir, de acontecer, ele é um verbo impessoal. Fica na terceira pessoa do singular, ele vai ser um verbo transitivo direto, sempre pede um complemento, e ele não vai para a voz passiva, pessoal. A gente não consegue converter. A gente vai ver isso depois com a aula especificamente para as vozes verbais, certo? Tá. Então aqui, ó, nós temos haverá muitos eventos, houve um problema na festa. Lembrando, se eu tiver aqui o verbo haver, como está nesses dois casos, com o sentido de existir, ele é um verbo que não vai para o plural, fica só no singular, e ele é um verbo que não tem pessoa, não tem sujeito. É o que nós chamamos de oração sem sujeito, certo? Tá, vamos lá. Então nós já vimos dois casos de oração sem sujeito. Primeiro, orações com verbos que exprimem fenômenos de natureza. Segundo caso, quando eu tiver uma oração com o verbo haver, com sentido de existir. Ele não vai se flexionar em número e em pessoa, só no tempo, lembra? Há, presente, houve, passado, haverá, futuro. Então, se eu digo assim, haverá muitas provas, o correto será haverá ou haverão muitas provas? Haverá, existirá muitas provas, tá vendo? Substitua por existir. Se couber, ele não vai para o plural. Ele é um verbo sem pessoa, oração sem sujeito, certo? Tá, vamos lá. Dando continuidade, vamos ver outros casos agora que nós temos com oração sem sujeito, em que o sujeito não existe, é um sujeito inexistente, ok? Vamos lá. Dando continuidade, pessoal, vamos lá. Então, o terceiro caso, em que nós não teremos sujeito, será uma oração sem sujeito, é esse aqui, pessoal, ó. Orações com verbos, com esses verbos aqui. Fazer, haver, estar e ir. Indicando tempo. Pessoal, não esqueçam disso aqui. Então, se vocês estão diante de uma oração, primeira coisa é separar o verbo. Que o verbo vai ser um desses quatro aqui, ó. Fazer, haver, estar ou então ir. Indicando tempo, você vai estar diante de uma oração sem sujeito, ok? Como assim, professor? Vamos aos exemplos. Primeira coisa que você vai fazer, pessoal, é separar o verbo, certo? Então, ó, faz 10 anos que não vejo. Qual é o verbo? Fazer, tá aqui. Ah, já percebi, professor, o verbo faz aqui, ó, vem do verbo fazer. Então, nesse caso aqui, ele está indicando tempo, faz 10 anos que não vejo. Tá, 10 anos. Ou seja, então esse verbo aqui, ele é um verbo que indica uma oração sem sujeito, certo? Impessoal, não tem pessoa. Então, nesse caso aqui, pessoal, primeiro caso, o verbo fazer indicando tempo, certo? Eu coloquei um exemplo para cada palavra, para cada verbo. Então, o verbo fazer indicando tempo, também não.
Segundo caso, haver. Havia 10 anos que o governo prometera aumento. Pessoal, esse verbo aqui, havia, também não está indicando tempo, ó. 10 anos que o governo prometera um aumento e não cumpriu. Então, nesse caso, ó, o verbo haver também está indicando tempo. Se você estiver diante de uma oração com os verbos fazer, haver, estar e ir, indicando tempo, você está diante de uma oração sem sujeito. Sujeito inexistente, certo? Terceiro caso, estava muito tarde. Também está indicando tempo, pessoal. O verbo estar aqui, ó, estava. Qual é? O que é que eles já querem dizer afirmando? Tarde, estava tarde demais. Isso é tempo, indica tempo. Então, nesse caso aqui, também é um verbo, uma oração sem sujeito, certo? E o quarto caso é o verbo ir. Tá, professor, você colocou o verbo vai aqui, ó. Mas o vai é uma conjugação do verbo ir. Lembra? Eu vou, tu vais, ele vai. Então aqui, ó, vai para 2 meses. Ah, indicou tempo. Matou a charada. Se o verbo estiver indicando tempo, ele é uma oração sem sujeito, pessoal. Então aqui, ó, mais um caso de verbo indicando tempo. São esses 4 verbos: fazer, haver, estar e ir. Esses 4 exemplos aqui. Se esses verbos estiverem indicando algum tempo, qualquer que seja o tempo, não fique na dúvida. É uma oração sem sujeito. Nós não temos sujeito, é apenas predicado, formado apenas por predicado, certo? Uma observação que eu coloquei aqui embaixo. Eu coloquei uma locução verbal. Lembra que eu falei anteriormente? O verbo haver, com sentido de existir, ele também é oração sem sujeito, certo? Mas quando ele estiver formando a locução verbal como verbo principal, ele vai passar também para o verbo auxiliar sem pessoalidade. O verbo auxiliar também não vai se flexionar, vai ficar sempre no singular. Então, ó, qual é a locução verbal aqui? 2 verbos juntos, vai fazer 6 meses que ele está sem aula. Pessoal, preste atenção. Então, eu tenho 2 verbos juntos, uma locução verbal. Esse verbo fazer está indicando tempo. 6 meses que ele está sem aula. Está indicando tempo. Então, de cara, mata a charada. Esse verbo fazer aqui é um verbo que indica tempo, não tem sujeito. É uma oração sem sujeito. É um verbo impessoal. Não tem pessoa, certo? Tá, então nesse caso aqui ele está como verbo principal. Ó. Ele vem após o outro verbo. E esse aqui nós chamamos de verbo auxiliar. Certo? E o que eu falei anteriormente? Quando eu tiver um verbo auxiliar ao lado desse verbo aqui, ou poderia ser do haver, qualquer um desses verbos, formando uma locução verbal, esse verbo também fica sem se flexionar, certo? Esse verbo fazer passa a impessoalidade para o auxiliar. Então, vai fazer 6 meses. Muitas vezes a gente pode cometer o erro e falar assim, vão fazer 2 meses que eu estou sem aula. Não, vai fazer 2 meses. Por quê, pessoal? Porque o verbo fazer, como também o verbo haver, estar e ir, indicando tempo, é um verbo que não tem pessoa, não tem sujeito. É uma oração sem sujeito. Vai ficar sempre no singular. E ele passa também essa impessoalidade para o verbo auxiliar. O verbo auxiliar é o que está antes dele. Ok, pessoal? Tranquilo? Certo. Então, lembrando, os verbos fazer, haver, estar e ir, indicando tempo, não se flexiona. Ele não vai para o plural. Ele não se flexiona em pessoa. Ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Certo? Então, aqui, ó, faz 10 anos, havia 10 anos, estava muito tarde, vai para 2 meses. Todas as orações indicando tempo. Esses 4 verbos indicando tempo é uma oração sem sujeito. Ok? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui aos outros casos em que nós não temos sujeito. Nós vamos ter uma oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. Tá, então dando continuidade, pessoal, os últimos casos em que nós teremos oração sem sujeito, tá? Vamos lá. Orações com os verbos ser e estar, indicando tempo ou clima. Lembra que a gente viu anteriormente os verbos fazer, haver, estar e ir indicando tempo. Ou seja, não vai ser um verbo impessoal, não tem sujeito, oração sem sujeito. E aqui a gente vai ter, ó, os verbos ser e estar indicando tempo ou clima. Se estiver indicando o tempo ou clima, é uma oração sem sujeito, é um verbo impessoal, não tem pessoa, certo? Sujeito, oração sem sujeito. Ó, exemplo, são 2 horas. Esse verbo aqui, ser, conjugado, está indicando o quê? São 2 horas. É um verbo
é uma oração sem sujeito. Porque esse verbo aqui vem do verbo ser, está indicando tempo, ó, pessoal, 2 horas, certo? Hoje é dia 2 de outubro, também está indicando tempo o verbo ser, aqui, ó, o verbo ser, ok? Então são verbos que representam uma oração sem sujeito. São verbos impessoais, não tem pessoa, ok, pessoal? Os verbos ser e estar indicando tempo ou clima. Se você estiver diante de uma construção que está fazendo referência a tempo, ou seja, um tempo transcorrido, passado, um tempo, um clima, você está diante de uma oração sem sujeito, certo? Outro caso, orações com o verbo passar seguido da preposição de, indicando também tempo. Perceberam que tudo gira em torno do tempo? Então, ó, se eu tenho o verbo passar seguido da preposição de, lembra o que são as preposições? Aquelas palavras invariáveis que ligam duas ou mais palavras, estabelecendo uma relação de sentido, certo? Então, quais são as principais preposições essenciais? A, ante, após, até, de, desde, em, com, contra, entre, sob, perante. Então, ó, se eu tiver o verbo passar seguido da preposição de e estiver indicando tempo, também verbo impessoal, oração sem sujeito, certo? Passava das 10 horas. Ah, tá. Aqui, ó, passava, tem a preposição e também está indicando tempo. Se você estiver diante de uma construção, o verbo passar seguido da preposição de, aqui é a contração de mais as das, indicando tempo, oração sem sujeito também, tá certo? Ok? E aqui ele fica na terceira pessoa do singular, certo? Impessoal. E o último caso é a oração sem sujeito, pessoal, com os verbos bastar e chegar, seguidos também da preposição de em construções do tipo basta de tantos elogios, chega de mentiras. Então, se você estiver diante de uma oração formada dessa forma, o verbo chegar ou bastar, seguido da preposição de, não fique na dúvida, você está diante de uma oração sem sujeito. Qual é o sujeito dessa oração? Não tem sujeito, é um sujeito inexistente ou sujeito zero, ou ainda oração sem sujeito. Ok, pessoal? Esses são os casos em que nós teremos aí uma oração formada apenas pelo predicado, falta o sujeito inexiste, não existe, certo? Para a gente finalizar essa primeira parte dos termos essenciais da oração, tá? Vou colocar duas questões para a gente praticar, exercitar o que a gente viu na aula hoje e ver se a gente lembra das regrinhas, ok? Valeu, até a próxima! Bom, pessoal, então vamos lá. Questão 1. Identifique abaixo a alternativa que possui uma oração sem sujeito, tá? Ele quer uma oração sem sujeito. Letra A. Meus amigos e eu organizamos um evento jamais esquecido. O sujeito está claro aí. Quem é o sujeito? Meus amigos e eu. 2 núcleos, amigos e eu. Ou seja, se eu tenho mais de um núcleo, eu tenho um sujeito composto. Ok? Letra A, sujeito composto. Já não é letra A, porque ele quer oração sem sujeito. Letra B. Preciso de seu carinho para me sentir segura. Quem é o verbo aí? Preciso. Preciso, quem é que preciso? Tu preciso? Ele preciso? Não, eu preciso. Ah, descobri qual é o verbo. Eu. Então, aí é um sujeito oculto. Lembra do sujeito oculto? Aquele que está escondido, mas que a gente consegue descobrir quem é pela terminação do verbo, pela desinência verbal. Que aí, no caso, é o SO. Ó, tá vendo? Ó, preciso. Ó. Quem precisa? Ó, eu preciso. Se fosse tu, seria tu precisas. Tá vendo? Já mudaria a terminação do verbo. Então, letra B também não é sujeito oculto. Letra C. Faz 2 anos e lembrei da aula. O verbo fazer, o verbo haver, o verbo estar, o verbo ir, indicando tempo, é uma oração sem sujeito. Lembra que a gente viu isso agora há pouco? Então, ó, faz 2 anos que não vou a Brasília. Resposta, letra C. Ou seja, oração sem sujeito. O verbo fazer, indicando tempo. Não está indicando tempo aí, ó? 2 anos? Então, já matou a questão. Ou seja, letra C é a alternativa que tem uma oração sem sujeito. Letra D, só para completar, mas a gente já sabe que a nossa resposta é a letra C. Letra D, a vida nos reserva grandes surpresas. Pessoal, letra D é um sujeito simples, ou seja, está aí ó, na frente o sujeito, a vida. Tá vendo? O sujeito simples, só tem um núcleo, vida. E letra E é um sujeito indeterminado. Por quê, professor? Lembra que indeterminado é aquele que a gente não consegue identificar quem é exatamente, quem praticou a ação especificamente. Sempre vai ser terceira pessoa do plural. Qual é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas. Ó. Eles ou elas comentaram sobre os novos empreendimentos imobiliários, mas eu não sei quem dentre deles. Então, letra E é um sujeito indeterminado. Mas a nossa resposta é a letra C. Faz 2 anos que não vou a Brasília. Ou seja, o verbo fazer, o verbo haver e o verbo estar e ir
indicando tempo. Sempre lembrar, indicou tempo é um verbo impessoal, oração sem sujeito. Ok, pessoal? Valeu. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Questão 2. Vamos lá. Identifique abaixo a alternativa que possui a escrita correta quanto ao uso do verbo haver. Pessoal, vimos agora há pouco, nessa videoaula, que o verbo haver, com sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Se ele é impessoal, ele não tem pessoa, não tem sujeito. E ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Sempre, sempre, sempre. Se você pegar uma oração que estiver com o verbo haver, com sentido de existir, ocorrer, realizar-se, ele é um verbo impessoal. Logo, ele ficará obrigatoriamente na terceira pessoa do singular, certo? Sempre. Então, vamos ver qual é a alternativa correta. Letra A ou letra B? Letra A. Haverá eventos em comemoração ao aniversário da cidade. Letra B. Haverão eventos em comemoração ao aniversário da cidade. Lembra do que a gente falou? O verbo haver com sentido de existir. E aí ele está com sentido de existir. Ó. Existirá eventos em comemoração ao aniversário da cidade. Então, ele é um verbo impessoal. Ou seja, a resposta correta é letra A. Haverá, ele não vai para o plural, ele fica no singular. Terceira pessoa do singular. Ok? Valeu, até a próxima.